Uma boa noite a todos. Mais uma vez, o Centro Espírita Jesus de Nazaré acolhe a todos vocês. Agradecemos a todos vocês que estão aqui presentes, que estão assistindo o nosso Perguntas e Respostas. Hoje comigo, Adriano e Kelly. Obrigado, Kelly. Vamos dar início, então, a perguntas e respostas. As perguntas que vamos responder aqui estão no nosso site, nas nossas redes sociais, e à medida do possível que vocês vão postando e fazendo as suas indagações, nós vamos respondendo. Uma que chegou aqui: Jesus teria de fato habitado um corpo físico ou durante toda a sua existência seria um agênere? É uma pergunta bem substancial, vamos dizer assim. Primeira coisa que a gente tem que eu tive que até procurar saber o que era agênere, que eu ainda não tinha me deparado com essa palavra. Então, é um espírito materializado. Allan Kardec, no livro A Gênese, observa que um agênere se apresenta de maneira rara, por instantes, e não seria o caso de Jesus, que viveu 33 anos. Kardec observa que se Jesus não tivesse um corpo físico, ele não teria as sensações de sofrimento. E segundo o Espiritismo, nós temos por meio do corpo físico emoções como dor, medo, raiva, e também os sentimentos bons, alegria, amor. Os espíritos nos contam nas obras de Kardec que o perispírito, não tem as funções fisiológicas do corpo físico, porque ele não tem a necessidade de sobrevivência, ou seja, ele é imortal. Aproveitando falar sobre o perispírito, nós, espíritos, para poder encarnar, nós utilizamos material fluídico da Terra para poder construir, nós não, nem espiritualidade, para poder construir um aparelho que acopla o espírito ao material denso que é o nosso corpo. Essa ligação, é o nosso perispírito. Nós carregamos ele mesmo depois da morte, da morte corpo físico. Nós, como espíritos, mantemos até uma certa evolução, onde vamos estar menos denso. Aí sim nós desfazemos desse perispírito lá na frente, mas aqui na Terra e também no mundo espiritual, igualzinho tem a colônia Nosso Lar e várias outras colônias, nós utilizamos nosso perispírito, e o corpo é o reflexo do nosso perispírito, o que precisamos de trabalhar, o que precisamos de aprender, nossas deficiências, de vidas, de existências anteriores, dos nossos erros, nós aprendemos com a adequação do perispírito ao corpo, e ele reflete nas nossas expiações, no caso de doenças que estamos apurando, depurando, resgatando os nossos erros. Então, resumindo aqui na parte do agênere, sim, Jesus tinha um corpo físico, como nós todos, não tinha nada de excepcional, como se diz, em relação a essa parte da encarnação. Ele vivenciou as experiências que ele já teve em outros tempos, em outro mundo, porque também ele, como nós, veio simples e ignorante
há muitos milhares de anos atrás. E hoje é um espírito de luz. Kelly? É interessante essa questão, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite, Adriano. É com muito prazer que nós estamos aqui para fazer mais um estudo, né? E conversar um pouquinho mesmo com vocês através das perguntas que vocês mesmos fizeram, né, para a gente através aí dos comentários da internet. É interessante essa questão dessa pergunta, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, essa questão de como que Jesus foi. Ele viveu mais de uma encarnação? Ele estava encarnando, ou ele estava reencarnando, né? Ele veio em corpo físico ou ele era só uma luz? Eu acho que essa questão é uma dúvida de muitas pessoas. E é interessante a gente imaginar o esforço que ele fez para estar aqui, né, Adriano? Porque é lógico que, mesmo ele estando aqui no corpo material, o perispírito dele era diferente, o espírito dele era muito mais evoluído do que nós, naquela época que estávamos lá. Então, quer dizer, foi feita toda uma preparação, né, para que, como se, assim, vamos falar assim no virtual, para a gente entender, como se ele tivesse numa vibração bem diferente, como não, ele estava, né, numa vibração bem diferente de todos nós que estávamos aqui, e, de repente, aquela vibração ela teria que, entre aspas, como se ela tivesse que abaixar para ele conseguir estar aqui, né? Mais ou menos isso, assim. Acho que eu não sei se eu expliquei. Ele estava naquele espírito de luz, né, menos denso, né, muito mais evoluído, como está hoje, muito mais evoluído que a gente, e foi diminuindo, foi se adensando para poder vir a conseguir encarnar. Isso. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Essa questão aí que a gente vê, questão do sofrimento, da dor, né? Aí a gente pensa, será que ele sentiu dor? Será que ele sofreu? É interessante a gente saber um pouco disso também pelo seguinte, vamos parar para pensar assim, na lógica. Se ele estava aqui, passou por tudo que ele teve que passar, né? Mesmo praticamente sabendo que ele ia passar, ele aceitou vir e passar o seu legado, né? A sua missão, desenvolver a sua missão. Mas ele estava no corpo humano, como nós estamos aqui hoje, né? de carne e osso. E ele, lógico que ele sentiu as dores, sim. Ele só não teve a sensação do sofrimento, aquele sofrimento que a gente tem de achar que a gente não merece aquilo, né? Então, vamos nos transportar, né? Nem sei se a gente pode fazer isso, é uma audácia nossa, mas vamos nos transportar para ele, se fôssemos nós, né? Qual seria o nosso pensamento na hora, né? Na hora lá da crucificação, na hora da cruz, em tudo que a gente fez com ele. Seria um sofrimento muito grande. Poxa vida, eu vim aqui para salvar esse povo, né, para ajudar esse pessoal aqui, que meu pai mandou, e olha o que eles estão fazendo comigo, estão acabando com a minha raça. Então, esse tipo de sofrimento ele não teve, porque ele já sabia. Ele teve a dor, ele foi machucado. Ele teve a dor do corpo físico, ele foi machucado, ele foi, né, fizeram o que fizeram com ele, ele sentiu realmente a dor. Mas o sofrimento de pensar, eu não merecia isso. Nossa, o esforço que eu fiz para estar aqui e ter que passar por tudo isso não teve. E esse sofrimento é o que acaba com a gente aqui no planeta Terra. Porque tudo que acontece com a gente, que a gente acha que a gente não merece, aí vem aquele pensamento. Além da dor física que a gente passa por algumas intempéries aí que chegam, doenças mesmo do corpo físico, a gente pensa, nossa, o que será que eu fiz para merecer isso? Né? Eu que sempre ajudei, eu que sempre vivi pensando no bem e aprendi lá na doutrina espírita que tem a lei da ação e reação. Se eu fiz o bem, agora eu estou pagando por isso. E a gente começa a entender tudo errado.
né? Então, esse sofrimento ele não teve. Mas a dor física, ele teve sim. Ele sentiu sim. Só uma coisinha que eu quero falar. A salvação que Jesus veio nos trazer aqui, Kelly, né? Não é acabar com nossos pecados, não. Perdoar os nossos pecados, não. A salvação que ele veio nos trazer aqui foi de não fazer o próximo sofrer. Amar o próximo. Amar até os nossos inimigos. Ele veio nos ensinar que é isso que nos leva à salvação. Ou seja, não é que ele arrumou uma estradinha para a gente toda bonitinha, com as florzinhas tudo arrumadinha lá, não. Ele fez a estradinha, colocou as florzinhas, só que as florzinhas, no caule dela tem os espinhos para a gente poder aprender. Se a gente aprender rápido, nós vamos espetar menos o dedo e vamos nos machucar menos e vamos sofrer menos. Então, se a gente sentir a dor e procurar não errar mais para não sentir aquela dor, nós vamos chegar mais perto da salvação que ele veio nos trazer. A próxima pergunta aqui, pode passar para a próxima, Kelly? Pode. O que é provas e expiações de acordo com o Espiritismo? Essa questão aqui, se tivesse tempo, a gente dá para poder fazer uns 2 dias de resposta, de cada item aqui, provas e expiações. Vou tentar colocar aqui. Dúvida também de muitas pessoas, né, Adriano? Muitas. Essa aí é uma dúvida, assim, constante. A gente sempre tem que falar sobre isso. E eu adotei um jeitinho, assim, fácil, para mim, entendeu? De explicar isso para mim mesmo. De vez em quando eu tenho que voltar para poder fazer algumas adequações nessa própria resposta. Isso é uma resposta, uma pergunta que eu tenho essa resposta, e ela está sempre movimentando. Mas eu vou colocar aqui o que eu tenho. As provas que enfrentamos são desafios e testes. O próprio nome já fala. São situações da vida que testamos nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência. E a expiação é um período de reparar os erros cometidos no passado. Corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada. Pronto, respondi tudo. Estou brincando. Bom, ou seja, prova é aquela lição que a gente veio aqui, errou, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, chegamos lá, estudamos o que fizemos, nós mesmos é que nos julgamos, decidimos o que vamos fazer para poder aprender e provar que não vamos mais errar com aquilo. Para isso, o que é feito? Igualzinho é feito com os alunos, né? A professora vai lá dar a matéria, o aluno estuda em casa, estuda na aula, estuda em casa, aí depois chega o dia da prova, chega o dia do teste, para ver se ele aprendeu. Né? Vamos ver se ele aprendeu aqui. E com isso, então, vamos falar de matemática, né? Os probleminhas, vai jogar os probleminhas ali para aquele aluno mostrar que aprendeu. Se não aprendeu e errar tudo, vai ter que voltar, começar tudo de novo, reaprender ali, estudar em casa e tentar de novo. Tá. São uns erros mais leves, né? Vamos dizer assim. Já a expiação, o próprio nome já fala, a gente não tem muita interferência
assim, forte a fazer. O próprio nome já fala, a gente vai mais espiar, olhar, né? Sentir, resignado, né? Resiliente, né? Como eu falei aqui, que até esqueci, suportada aquela expiação e aprender com ela. Depois de várias tentativas, a gente não corrige, vai piorando, piorando a situação, chega um momento que a gente vem para expiar. A gente vem no sofrimento. A gente vem sofrendo a dor que nós provocamos em outras pessoas, ou até mesmo na gente. Vamos colocar assim, uma pessoa teve aqui, resolveu, né, não estava gostando da vida, passando por muitos problemas, né, problemas financeiros, problemas de amores, problemas com filhos, e resolve fazer o autoextermínio. Tá. Cortou a vida antes do momento que estava programado. Essa pessoa vai desencarnar, né? Vai ter um momento de turbulência muito grande, vai chegar no mundo espiritual num momento de grande agonia, né? E chega lá, fica aquele tempo no umbral, até que é resgatado, trabalhado, e volta, reencarnando, para poder não fazer aquilo ali de novo. Porém, aquele projeto que ela tinha feito antes, encarnatório, que ela cortou com um tiro no ouvido, ficou marcado no perispírito. É lembrado que eu falei do perispírito na outra questão, que ele o corpo nosso é o reflexo dele. Você machucou o perispírito. Então, na hora que vem encarnar, né, aquela nova existência pode vir com problemas auditivos, cego, idiotia. Eu não estou falando aqui que todas as pessoas que têm esse problema é um suicida, mas é uma grande maioria. Então, essa encarnação que ele veio com idiotia, por exemplo, ele vai ter que cumprir aquele período que ele deixou de viver, espiando o seu problema, o que ele mesmo se provocou nesse caso. Ou seja, tinha que viver 70 anos, vai viver, e se fez o autoextermínio com 30, vai viver 40 com aquela idiotia, para depois chegar de volta ao mundo espiritual, fazer o julgamento e passar pela prova de novo, uma nova encarnação, reencarnação, né? Então, como eu falei antes, é uma coisa muito difícil responder essa questão, né, das provas e expiações, que na verdade que tem duas perguntas numa só, né? Certo seria o que é prova e o que é expiação, que já perguntou o que é prova e expiação numa só. Então ela fica imensa. Mas em termos mais simples, né, é o que eu tenho a falar. Kelly agora vai falar dela também um pouco, né, Kelly? Então, uma grande questão aí do espiritismo, né? Uma grande interrogação aí essa questão das provas e expiações. Mas o jeito mais fácil mesmo de ser explicado foi da forma mesmo que o Adriano falou. Nós, alunos, dentro da sala de aula, né? Nós devemos aprender, tem aqueles que aprendem mais rápido, né? Aqueles que aprendem olhando o outro, vendo que o outro, às vezes, fez errado e não faz da mesma forma. Tem aqueles que aprendem, mas que tem que fazer igual, tem que errar novamente, cair para depois levantar. Isso aí, cada um tem o seu jeito particular de aprender as coisas, né?
Então, essa questão assim, da gente ficar também pensando, né, será que eu estou vivendo uma prova? Será que eu estou vivendo uma expiação? Não há necessidade disso, né, Adriano? É bom a gente entender um pouquinho, mas assim, não é para a gente também ficar neurótico de ficar pensando, será que eu estou passando é prova? Será que eu estou passando é expiação? Não interessa muito, não, né? Mas assim, quando a questão da prova é porque a gente é provado mesmo. Você foi lá, passou por tais experiências e agora você volta, né, para poder vivenciar novamente, para ver se você se fortaleceu mesmo, para ver se você não vai baquear, né? Vamos falar assim, a gente passa por isso aqui, por exemplo, a questão do... quer ver? A questão da pessoa que tem um vício, né? Por exemplo, do álcool. Um alcoólatra. Ele pode ir para a casa de recuperação, fica lá alguns meses, né, beleza, se recuperando daquilo que ele fez que não foi muito bom, ele viu que não foi muito bom para a saúde, não foi muito bom para a família, né, para a moral da pessoa e tudo. E aí, depois de um certo tratamento também, o que ele faz? Ele volta para casa. Então, é quase que essa volta para casa, entre aspas, seria a prova. Então, aqui, ó, você vai voltar, né, para sua família, vamos ver como é que você vai reagir, se você vai conseguir levar sem precisar do álcool, que estava te atrapalhando, e você vai provar. Então, o que acontece? Vai ter abstinência, pode ter as caídas de novo, né? Depois ele levanta de novo. E assim somos nós. Mundo de provas e expiações é exatamente isso. É a gente tentar tentar afastar, né, o máximo esses vícios nossos. Não estou falando estou falando do vício do álcool, porque é fácil a gente falar, é fácil a gente visualizar. Mas o vício do orgulho, por exemplo, que nós falamos aqui também no estudo do Evangelho, o vício do orgulho, né, que é o pai de todos os outros problemas nossos, né, é um vício. É um vício. Então, aí a gente fala, mas aí voltando lá na questão das provas e expiações, né? E daí a gente reclama tanto, às vezes, do que a gente vive hoje, está muito ruim, está muito difícil. E aí só que a gente não para pensar. Será que o mundo de provas e expiações seria um mundo fácil, né? Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações, como aquele está falando, talvez em uma certa transição. Então, todos, sem exceção, lógico que tem alguns casos de missão, mas todos nós temos as nossas provas e as expiações nessa existência, tivemos em outras e ainda vamos ter. Então, estamos aqui para isso, para provar e expiar. Então, e daí a gente fala assim, né? A gente pensa assim, não, mas está muito ruim, e está muito difícil. Só que nós esquecemos disso. Nós esquecemos que a gente está no mundo de provas e expiações. E em nenhum momento, né, nenhuma parte aqui do Evangelho, aqui, nem do Livro dos Espíritos, fala para a gente que seria fácil. Nós já fomos avisados que realmente não seria fácil. Nós teríamos que praticar a nossa resignação, a nossa compaixão, a nossa aceitação com tudo aquilo que a gente vive aqui. São desafios, e são desafios, às vezes, bem dolorosos, que nós baqueamos mesmo, nós temos dificuldade mesmo. E nós estamos aqui num grande... Eu penso assim, né? A doutrina espírita nos dá esse esclarecimento, né, que nós estamos aqui num grande hospital. Nós estamos sendo hospitalizados, nós estamos sendo ajudados. Só que daí a gente esquece também que a gente pode pedir ajuda quando a gente precisa.
Porque cada um de nós temos o nosso mentor espiritual, que nos ajuda a todo momento, que nós não estamos sozinhos. E nós esquecemos disso. Quando a gente pede ajuda, as coisas ficam mais fáceis. O clima muda, o universo ao nosso redor, ele muda, porque nós somos pura energia. Então, através da nossa energia é que a gente vai puxando, como se fosse um imã mesmo, a gente vai atraindo para a gente as coisas, as pessoas, os acontecimentos, né? Que muitas vezes a gente traz a bagagem nossa, a gente não foge muito, mas vai depender mais da maneira como a gente enxerga esses desafios que chegam para a gente, a maneira como a gente reage com esses desafios que chegam para a gente. É isso que vai mandar, porque o tamanho deles vai depender também do nosso olhar para eles. Às vezes você vê uma pessoa passando por problemas assim imensos, desafios imensos, e você vai conversar com a pessoa e você vê que você fala assim, mas engraçado, né? Essa pessoa passando por tanta coisa, e com esse pensamento desse jeito, né, a gente acaba sendo consolado pela outra pessoa, e ao contrário também existe. Normalmente, esse tipo de pessoa que está passando por essas coisas que a gente não imaginava de dar conta de passar, né, a gente vai conversar com elas, elas nos ensinam, elas nos transmitem uma paz que é difícil de descrever, né? A gente fala assim, nossa, eu não daria conta disso. E você vai conversar com a pessoa está calma, está tranquila. E isso é um aprendizado para a gente. Agora, a doutrina espírita, ela requer estudo, né? Essa questão é uma questão, essas duas questões numa só, elas são muito intrigantes, sempre está mexendo com o meio espírita e fora também do meio espírita, né? Muitas pessoas têm essa curiosidade, algumas pessoas tratam também como karma, né? E a gente está falando de uma forma salpicada, pontilhada, né? E dentro da doutrina espírita, na hora que a gente aprofundar, por exemplo, nesse tema, a gente vai vendo vários laços que vai nos explicando, né? Muito. Eu tenho uma recomendação, até trouxe aqui para poder ver, só que é muito extenso, do livro Plenitude de Joana de Ângeles, Origens do Sofrimento, livro Plenitudes, capítulo 3. É o capítulo 3, o capítulo 4 e o 5, falando, ele dá uma aula muito boa, esse livro é excelente, e fala sobre provas e expiações. Para poder, lógico, aprofundar nesse tema e em outros, a doutrina espírita requer esse estudo, essa dedicação, né? Esse entendimento. É uma ciência, né? A doutrina espírita é uma ciência que estuda a ligação do mundo espiritual com nós encarnados. Mais alguma coisa, Kelly? Então, essa questão da provas e expiações, né, leva a gente a tantas perguntas, a tantos pensamentos, que a gente acaba, como o Adriano falou, a gente nem consegue simplificar tanto para falar uma questão dessa aqui no estudo, que é apenas de 40 minutos. Mas eu vejo que, às vezes, a gente faz certo tipo de pergunta o seguinte: nós estamos no mundo de provas e expiações. Aí nós estamos em transição. Tá. Nós estamos em transição, porque a gente está transitando para o mundo de regeneração. Ah, tá. O mundo de regeneração é um mundo melhor do que o mundo de provas e expiações. E daí, esses dias, por coincidência,
né? A gente sabe que coincidência não existe, mas, por coincidência, surgiu, né, nesses grupos que a gente tem aí, nas redes sociais e tal, um debate. O que você acha? O homem está evoluindo ou não? O homem está ficando pior ou melhor? Aí várias opiniões. Ah, o mundo está pior, o mundo está muito mais violento, né? E o homem está muito pior. O homem antigamente era melhor, ele tinha um coração melhor, ele era mais sincero. Aí veio o outro, não, acho que não. Então, isso é a transição. Só que, às vezes, nós temos a dificuldade também de enxergar essa evolução. Aí a gente pensa assim, não, o homem antigamente era melhor. As famílias antigamente eram melhores. Se respeitava mais. Né? O pai olhava assim, você já tinha que dar seus pulos, porque senão você ia ter seu pão molhado mais tarde. Só que, antigamente, as coisas eram mais, vamos falar assim, camufladas. O homem não está pior. As coisas antigamente eram mais camufladas. Hoje, um acontecimento que, né, uma catástrofe que acontece lá no Japão, né, do outro lado do mundo, em menos de 5 minutos, nós brasileiros do lado de cá, nós estamos todos sabendo. Então, tem essa questão também, né, essa questão que nos leva a muitas perguntas sobre nós mesmos, que, até certo ponto, é muito saudável a gente fazer mesmo. E, voltando à questão da parte aí do que a gente tem hoje, por exemplo. Hoje a gente vive a pandemia no meio de uma transição de mundo de provas e expiações. Opa, mas espera aí. Não é uma coisa muito ruim, né, que chegou para a gente? Mas para que será que chegou? Os desencarnes, às vezes, num número maior, por causa de um vírus, será que tem um significado? Será que não seria essa um pulo para a nossa transição? E daí, perguntas minhas também, lógico, há pouco tempo atrás, antes disso tudo acontecer, já se falavam, né, já saíam, às vezes, até algumas reportagens, não sei se o Adriano chegou a ver, dessa questão da transição. Porque do mundo para o mundo de regeneração. Porque no meu pensamento, Kelly Nascimento, eu pensava o seguinte, essa transição está muito longe. Né? A gente fala da transição, mas nós vamos penar muito no provas e expiações ainda. Essa transição está bem longe da gente hoje, no tempo nosso aqui do planeta Terra. Só que aí eu comecei a perceber que não está tão longe assim. Que esses pulos, às vezes, que chegam sobre uma coisa que envolve o mundo inteiro, é uma coisa, às vezes, difícil de se pensar, né, gente? Difícil de pontuar. Mas faz parte. Faz parte. E o que a gente vive hoje, vocês podem ter certeza que dessa maneira que chegou para a gente, está sendo um pulo, um salto para a gente poder conseguir chegar lá. Vou falar só uma coisinha disso aí, a respeito. É falado, né, pelos amigos espirituais que teríamos que passar por, igualzinho já passamos, por momentos de destruição e reconstrução, por guerras, Primeira, Segunda Guerra, outras guerras, outras pandemias, como teve a gripe espanhola, e até mesmo agora, para poder dar essa alavancada, né, o mundo espiritual, Deus, utiliza de todas as formas para poder pegar até mesmo aquelas pessoas que precisam desencarnar coletivamente, desencarnam nessas situações, e
a proposta antes, né, pelo que a gente vê dentro dos estudos, seria de uma terceira guerra mundial. E a evolução do homem, a mudança do homem, né, falo homem, mas homem e mulher, a humanidade, né, essa evolução, a melhora dele dentro do amor, dentro da compaixão e da misericórdia, né, ela modificou aquela guerra, colocando uma pandemia. Vamos sofrer também, estamos sofrendo também, porém, em menores proporções, logicamente. Isso é o que a gente tem recebido, né, do mundo espiritual, nas reuniões mediúnicas. Nós podemos voltar um pouquinho atrás, a quantidade, como se diz, aquela ebulição de guerras, grandes guerras, principalmente ali no Oriente Médio, né? Essa ebulição que poderia levar a qualquer hora o mundo a uma terceira guerra, ela acalmou um pouco, né? Também não pudera, pandemia, uma terceira guerra, ninguém dá conta disso. Mas então essa parte foi modificada por mérito da humanidade, da melhora da humanidade. Há pouco tempo atrás, 2 homens se duelavam na rua, né, por questões bobas, dívidas de jogo. Isso acontece hoje? Acontece, mas hoje não é duelo, não vai lá e executa o outro por causa de dívida, de jogo, de droga, né? Mas antes, disputava uma namorada com um duelo. Hoje não tem isso mais, pelo menos em grande escala, igual tinha antes. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, que está interligada com essa da prova de expiações, que é: a prática do bem diminui a carga da expiação? Eu coloquei essa resposta da seguinte forma: a prática do desapego, de acordo com a doutrina espírita, a prática do desapego, além da aceitação diante dos desafios com resignação, sem revolta, pode provocar significativa ou até eliminação total da carga expiatória. Só passamos por situações que nosso espírito ainda tem a necessidade para evoluir. Portanto, se o aprendizado que iria decorrer daquela expiação, apenas lá no final do processo, se ela aconteceu com a modificação, lembra da prova? Pois é, com a modificação, a gente foi lá, no meio da prova, a gente foi lá, opa, lembrei dessa pergunta, dessa resposta aqui, descobri e tal, melhorou aquilo ali, ou seja, você passou. Vai diminuir, sim, a expiação. Então, a caridade, né, a resignação, a força, sem ficar reclamando, sem ficar blasfemando. É aquela situação que a gente falou agora há pouco, daquela pessoa que está atravessando aquele monte de problema, e você chega perto dela e te transmite paz, te faz uma palavra de conforto. Pode ter certeza que ela está ganhando bônus hora ali para poder diminuir a expiação dela, se ela estiver expiando, né? Então, sim, nossa expiação diminui com o amor que nós doamos e também nos doamos amor. Kelly. É isso mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados, né? E a gente, como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem 2 maneiras de evolução, que é pela dor e é pelo amor. Só que, no nível que estamos ainda hoje, que nós estamos falando, que é no nível, né, do mundo de provas e expiações, na maioria das vezes, nós vamos muito pela dor mesmo. Então, muitas vezes a gente reclama, a gente fala, a gente não quer que seja daquele jeito, a gente se revolta. Mas, muitas das vezes, se não fosse dessa forma, nós realmente não conseguiríamos entender. E nós não conseguiríamos evoluir. Então,
na maioria das vezes, é pela dor mesmo que a gente vai ter que caminhar. Nós sabemos disso. Muitas vezes é a única forma mesmo que os espíritos têm para nos ajudar e nos ensinar, né? Os nossos mentores espirituais, porque tudo é muito bem feito do lado de lá, né, gente? Tudo é muito bem estudado, tudo é muito bem feito. Então, se não fosse da maneira como a gente queria que fosse, é porque nós ainda precisamos desse sofrimento para a gente acordar mesmo, né? Prestar atenção. Às vezes, até no corpo físico mesmo. A gente vê que quando as doenças do nosso corpo começam a bater na nossa porta, ou quando acomete alguém que a gente ama, que a gente gosta, o tanto que a gente sofre e o tanto que a gente aprende. Então, é muito misturado, né? Quando você precisa de estar ali, às vezes, debilitado, em cima de uma cama, você tem que colocar o seu orgulho de lado para outra pessoa poder te ajudar, tratar de você, fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Aí vai muito o nosso orgulho, né, Adriano? Nosso orgulho ferido de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. O nosso ego esconde nessa nosso hora. Ego aí... Ele esconde. Naquele momento que a gente não está dando conta de fazer nossas necessidades fisiológicas, alguém tem que tomar conta pela gente. Nosso ego esconde. Mas é ali que nós temos que aprender. A humildade, a resignação e pensar. Aquele exercício que a Kelly fez de colocar a gente de fora e observando, será que eu dou conta de fazer isso com aquilo que aquela pessoa está fazendo por mim? Eu dou conta de fazer por ela? Mas ela está no trabalho dela. Tá. É o trabalho dela. Mas ela quis aquele trabalho. Gente, eu não acredito que ninguém vai ser enfermeiro, vai ser técnico de enfermagem ou médico por acidente. A pessoa tem que querer. Ela sabe o que vai enfrentar. Ela tem o tempo de estudo ali para poder enfrentar. Aí a gente naquela posição, vamos trocar de posição melhor, vamos assistir aquilo ali. Sair do nosso corpo, se fosse possível. É possível, mas vamos deixar isso para outra pergunta. Mas vamos ali para fora, assistir aquela cena. Eu dou conta de fazer o que ela está fazendo por mim? Né? Nessa parte da dor, tem uma outra pergunta que eu quero emendar nessa resposta com pergunta, falando sobre a influência de um espírito obsessor na nossa dor. Mais ou menos assim. Eu não notei ela não, só tinha visto ela. E essa dor que nós procuramos ela com as próprias mãos, é aquela coisa que a gente vai fazer, vem a vozinha da consciência nossa fala assim, não faz isso não. Mas o ego, o orgulho, o egoísmo, vai lá e vence, né, a nossa vozinha. E ali a gente vai sofrer a consequência daquilo. E a pergunta é, até que ponto um obsessor, um espírito infeliz, vai influir isso na gente? Vai, se a gente deixar, de acordo com a nossa vibração. Se a gente estiver vibrando com a situação, querendo fazer aquilo ali, ele só vai dar um empurrãozinho. Agora, se nós escutarmos a voz do nosso mentor espiritual, muitos falam de guardião espiritual, outros de anjo da guarda, nós não fazemos aquilo ali. E vai frustrar
o nosso obsessor espiritual. Então, sim, pode influenciar se a gente deixar. Faz parte da nossa vontade. Faz parte do que a gente quer para a gente, que a gente quer para o próximo. Kelly. É isso aí, gente. Nós vamos encerrar, então, o nosso estudo de hoje, né? E espero que vocês tenham sido confortados aí nas suas casas, porque nós aqui tenho certeza que fomos assistidos, ajudados. Se não fosse assim, a gente nem conseguiria, né, Adriano? Gratidão a todos vocês. E compartilhem, coloquem suas perguntas aí nos comentários para a gente trazer para cá, para a gente estar sempre respondendo aquilo que vocês querem entender. Não que a gente saiba de tudo, né? Nós estudamos, nós buscamos e espero que vocês também façam isso. Um grande abraço a todos. Obrigado à casa, obrigado, Adriano. E obrigado a todos vocês que se dispuseram a sentar, a ouvir e a melhorar, né? Que possamos ter esperança de dias melhores. Porque quando a nossa esperança acabar, aí já não tem jeito mais, né? E que possamos ter esperança dentro do nosso coração e que possamos ser carregadores do bem, da energia boa e de palavras boas, de conforto e de aceitação. Muito obrigada, que assim seja. É uma grande satisfação, né, estar participando aqui da Perguntas e Respostas com a Kelly, com a Casa Jesus de Nazaré. Eu quero deixar uma pequena reflexão a respeito de provas e expiações. Não preocupa com o que está passando, se é prova, se é expiação. Preocupa da agora para frente. Preocupa da agora em diante, ser melhor, ser amigo, até dos inimigos. A orar, não só para você, mas por todos da humanidade, amigos e inimigos. É a partir de agora, desse momento, que você vai definir, nós vamos definir, se vamos estar amanhã em prova, em expiação, ou em missão. É com a evolução nossa que nós tiramos nossas dores, nossos sofrimentos, trocando por amor. Grande abraço a todos.